Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Tá? Tá? Olha, estás alegre. Estou. Vou deixar aqui uma dica às pessoas. É Ah. que nós estamos a gravar este episódio. É o primeiro episódio da Alegria de Viver que gravamos hoje. Mas já temos várias horas de gravação de outras coisas e estamos um bocado cansados. É? É. Vais confessar isso às pessoas? Estou a conversar para elas saberem, para baixar a expectativa ao início, Mas para espera. agora arrebentar tudo. Mas isso afeta o número de horas que tu gravas podcasts, afeta o teu nível de alegria? Óbvio que não. De alegria não, mas de cansaço sim. Uma pessoa... Mas a energia, achas que está ligada à alegria? Eu acho que é... Não tem a ver com alegria, não. Ah. Mas acho que é... Uma pessoa tem um nível de verborreia, não é? Sim. Tem um limite. Então, deixa-me dizer-te, perguntar-te uma cena, que é, malta que é mais orientada, vou dizer, para cenas espirituais, que bate tudo, não é? Que Sim. depois integra ali várias coisas, que às vezes entra numa positividade espiritual. Essas pessoas são capazes de sugar a energia, De sugar energia. no sentido de, se te começarem a falar de muitas cenas que são metafísicas, Não. não te sugam a energia? Não me suga a energia. Mas porque tu desligas? Não. Se for cómico, percebes? Mas se não for... O que é que torna cómico? Isso Serem é muito cómico. sérias? Sim, Ok. sim, isso é cómico. Eu consigo, não me suga-me mais energia, por exemplo, conversas sobre finanças, conversas sobre tipo Contabilidade e não sei o quê. contabilidade, conversas sobre tipo se investimento forem- imobiliário, percebes? Assim, coisas que até são, Criptomoedas. pois, coisas que até são importantes, sabes? Aham. Mas isso a mim suga-me energia. Ok. Tipo, coisas de salários, de eu Sim. estou a ganhar isto, se calhar se Sim. poupar aquilo e não sei o quê. Epá, isso a mim esgota-me completamente. Ok. Eu também quando me sentia mais radical, de achar que aquilo que eu defendia era correto, mas quase doutrinário, sim. Agora não é doutrinário porque eu Assumiste que não sabes nada. não assumo que não sabe nada e que não tem qualquer influência sobre as pessoas, de lhes dizer o que quer que seja. Nem influência, é direito sim. de... Sim, e portanto, sim, quando sim. vejo vamos dizer, esse lado mais contrário a mim, às coisas que eu defendo, porque ultimamente têm-me perguntado muito o meu signo, ou quando é que eu nasci, e a que horas é que eu nasci. E... Nós ainda estamos em Mercúrio retrógrado. Sim. E quando eu penso nisso, já não o meu interior já não diz Sim. vou ter de participar mais numa desta conversa. Fico curioso. Não, mas eu nunca tentei argumentar com uma pessoa que acredita em astrologia que aquilo é estúpido. Não, como Nunca é entrei óbvio. nessa coisa. Já viste que disparate? Não. Como é que é possível? Apesar de eu achar. Sim. Mas nunca entrei Sim. nesse tipo de debates porque acho Sim. que nem sequer não ia sair nada positivo dali, não é? Não. Como é óbvio, e muitas vezes há E não aquele faz mal lado... a ninguém. Acreditar em astrologia não faz mal a ninguém. Não faz. Interiormente pode vir a fazer, Sim. no sentido de, se tu fores autodeterminista, do género, isto vai-me acontecer e tu encaminhas a tua vida para aquilo acontecer. Ou se for uma gateway para coisas piores, não é? Sim, ou se for, sim, essa porta Tipo, de entrada tu para... começares por aí e depois seres negacionista de vacinas, não é? Que é possível, que é um... Certo, e tu vês, não é? Vês o arco de algumas personagens conhecidas, não é? A cena do Gustavo Santos ser negacionista da sociedade toda em que vive, não é? Sim. A Sim, ideia hilariante. de que ele é contra toda a educação que tu precisas de saber é dada pelo teu pai e tua mãe, mas a educação que ele defende é faz o que quiseres. É um bocadinho por aí. E depois é também... Mas sabes que eu vou em relação a mais... isso, mas, por exemplo, eu esse tipo de coisas do Gustavo Santos, a minha cena é, mas tu, por exemplo, tu usas um telemóvel todos os dias. Aham. Tu sabes como é que isso funciona? Eu não.
Não, para o Gustavo Santos. Eu sei que tu não sabes e sei que para ti ias olhar para aquilo humildemente. Se tu dissessem agora, constrói um telemóvel, Sim. tu sabias fazê-lo? Claro que não. Aham. Houve milhões e milhões e milhões de horas de estudo e de pessoas muito inteligentes a desenvolver todos os pequenos componentes que compõem aquela tecnologia para chegar ao ponto em que ele está lá a dizer porcaria no telemóvel e a escrever as asneiras dele. Ou a dançar. Não é? Portanto, eu não sei como é que alguém desvaloriza essa parte do conhecimento científico, não é? Mas eu acho que o mal, e acho que muitas vezes esse lado, vamos dizer, mais esotérico, que depois envereda para a negação da cientificidade, vamos dizer assim, e olham para isso quase como se fosse uma coisa antagónica, não é? Deriva um bocadinho daquela ideia de eu digo que sou empático, eu digo que sou humilde, eu digo que gosto de ouvir os outros, mas a única coisa que eu ouço sou eu e olho ao espelho e tento me elevar a mim próprio. Que é um bocadinho aquela psicologia do eu. É. Tenho de me levar a um ponto tal que todos os que gravitam à minha volta é quase como se fossem bolas de cuspe que batem e descem, não é? Quase... Epá, e... Bolas de cuspe. Sim. em papel. E então, essa ideia, tu ganhas um ego, não é? Quase narcísico de eu sou mesmo muito bom. Sim. E tu crias a ideia de que é mesmo muito bom, não sabe bem em quê, em ser muito humilde. Sou muito bom em ser humilde, não é? Essa é a frase quase que é uma antítese, não é? E pode-te criar uma megalomania que pode influenciar outras pessoas. É isso. E acabas por vender a ideia da empatia, mas criando uma psicologia egoísta. Sim. Que é contrassensual, não? Pronto. Mas não me sugam a energia porque influencia-me pouco e eu também não penso, ok, tá. Sim. Mas às vezes é divertido falar com o pessoal assim. Não é? Eu, aqui há uns tempos falámos com um tipo desses, estava eu e tu, não vou especificar mais que isto. Eu diverti-me à grande. Assim, Estou a pensar. Não, fui ali fora na rádio e eu diverti-me à grande com um tipo megalómano. Sim. Sim, e foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Eu não vou esquecer essa conversa e foi hilariante. Pá. É. Não neste campo, não é? Noutro Sim, campo. noutro mais campo, mas é engraçado isso. É. Fossem todas essas conversas fossem todas as conversas assim. É, foi giro. Eu gostei disso. Agora, houve algum tempo na tua vida em que tu tiveste curiosidade ou que pendeste para algum desses campos? Esotéricos? Nunca. Nunca. Zero? Nem jogo do copo? Pá, tentei, miúdo, mas nunca achar que aquilo resultava. Ai não, foste logo cético. Fui. Eu tinha medo de coisas. Eu medos não tinha. Eu tinha medo de coisas, de respeitar que deve existir alguma coisa. E porquê? Isso vem dos pais, muitas vezes, não é? O facto de se falar em casa de alguma coisa. Eu lembro da minha mãe contar uma história de... Uma vez estava numa passadeira... Eu acho que faz-me rir esta história. Estava numa passadeira e passou uma senhora de mão dada com a mãe e ela soltou um urro muito grande. Como se fosse um espírito que estava dentro dela. Pá, hoje faz-me rir, que no fundo foi alguém que... Saiu-lhe alguma coisa, não é? Ou sentiu-se mal. Tipo, ela abriu a boca e saiu um ovo de lá de dentro e esse ovo transformou-se num espírito, num fantasma. E o facto de, nos anos 80, ser a altura do caça-fantasmas, ou mesmo o lado mais esotérico do Indiana Jones, que eu adorava, porque tem aquele lado mais esotérico, não é? Da arca onde saem os espíritos todos, ou dos outros que fazem no Templo Maldito aquela cena de arrancar o coração. Isso impressiona. E havia muito esse lado do aventureiro esotérico, não é? Eu achei piada a isso, mas eu tentei uma vez jogar ao jogo de copo e então foi no meu quarto. Estava com alguns amigos lá da vizinhança e fizemos a cena, metemos as letras e tal e o copo e começámos lá com a lenga-lenga e havia um que estava de fora que dizia não jogo, nem pensa, e tipo a fingir. Então ele foi para o interruptor da luz, estás a ver?
E então, e então começámos, ei, dá-me um sinal. E eu, pumba, acendi e apaga a luz. E houve um que ficou, que não tinha percebido o que é que estava a acontecer. Borrado? Completamente borrado. E eu o que eu me ri, estás a ver? Ok. Porque estava tudo, oi, como é que ele acendeu a luz? Não, era o gajo que estava lá com o interruptor. Sabes que eu às vezes penso, e eu não sei, esta parte, não sei se é verdade ou não, que é, eu não sei se participei alguma vez num jogo do copo, porque tive sempre medo de participar, mas lembro-me uma vez de um grupo de pessoas ir participar e de repente vejo o pai de um deles a vir de outro sítio, a ir buscá-lo por uma orelha, a bater-lhe, a vir a bater-lhe, não por ele ter, ou melhor, por ele ter participado naquilo, mas a dizer: tu não sabes os perigos que estás a levantar ao jogar isso. Ou seja, o pai era altamente respeitador do jogo do copo. Eu acredito nisso. Epá, a minha avó, o tio dela, era um padre cadovar muito conhecido. O padre, era padre cura. E ele... Pá, era uma pessoa mesmo da terra, importante e uma pessoa interessante. A história de vida dele é mesmo interessante. E ele era exorcista. E ela tem, ainda hoje, ao lado da cama dela, uma relíquia. Eu não sei de que santo, mas uma relíquia de um santo qualquer. E ela conta a história de que havia uma rapariga que estava possuída e que ela apareceu lá com a relíquia. E que ela começou com o demónio começou a falar através dela: afasta-me isto aqui. E ele nem sequer tinha mostrado a relíquia, mas que a rapariga, o demónio que estava dentro dela, percebeu que ele tinha a relíquia e que foi isso que a salvou. E diz a minha avó que ela até queimava papel com os dedos. Epá, uma pessoa vê estas histórias em miúdo e fica: interessante. Sim. Isto, mas eu mas eu fico sempre distanciado, sabes? Okay. Não consigo acreditar que tenha acontecido alguma coisa estranha, até porque lá está, de saúde mental na altura era tratada assim, não é? Claro. Uma pessoa que está aos gritos porque está a ter um ataque psicótico está possuída, não está com... Claro. Não é? E pronto, mas acho piada a isso e está lá a relíquia ainda hoje a proteger a minha avó. Ok. Pronto. Tá? Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.